Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Esse texto me arremete uma canção tão antiga, tão profunda, logo quando eu me converti, da nossa querida Aline Barros, com a sua voz doce e suave. Não vou me aventurar a cantar esta canção, porque minha voz se torna um antagonismo em relação à voz de Aline Barros. Mas em suma, o início quer dizer: tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés. A grande realidade. Acabei cantando, ainda bem que foi só a primeira estrofe. Oxe, tá difícil. Mas a grande realidade é que, indiferente das questões polêmicas que muitos criam, existem religiosos que subjugam, desdenham da palavra, preferem valorizar as tradições. No meu conceito, a palavra de Deus para mim é o dogma. É tudo. Acima da palavra de Deus, somente o próprio Deus. Mas um médico, ainda que esteja acima do remédio que ele preconiza, é o remédio que ele preconizou é que traz a cura. Eu costumo sempre afirmar numa metáfora que eu trago comigo um coração transplantado. Sempre nós vimos essas reportagens que falam daqueles que fazem transplante e devido ao transplante é necessário que ele tenha que tomar um antídoto para combater, porque a sua natureza, enfim, a sua compleição, a sua anatomia, seu organismo pode perfeitamente rejeitar o novo órgão que é inserido. E nesta analogia, nessa metáfora, eu me baseio naquilo que está escrito tanto em Hebreus, como também está escrito no livro de Ezequiel, onde o Senhor diz que arrancaria o coração de carne, de pedra, e haveria de inserir em nós um coração de carne. E Deus nos deu esse coração que configura-se num coração espiritual ao nos tornarmos filhos de Deus. Porém, todavia, assim como nessa analogia, aquele que faz um transplante tem que tomar um remédio para combater a rejeição, a minha natureza pecaminosa com certeza rejeitaria esse coração tão tenro, tão sublime que é o coração ofertado pelo Espírito Santo. E quando isso acontece é necessário que haja também o antídoto. Por isso eu falo que a palavra de Deus é o remédio em que nós devemos, a miúde, com perdão da redundância, dioturnamente, fazer uso desse remédio. Existem aqueles que criam polêmicas, são questões de religiosas, que tentam inferiorizar e subestimar, colocam as tradições em cima da palavra. A palavra de Deus para mim é o dogma. Eu não vou nem me aventurar um termo que eu ouvi, é
deuterocanônico, né? Algo assim, não vou me lembrar direito, que veio dos hebreus e veio do Antigo Testamento, em que os judeus tiveram a palavra como verdadeira e compilaram apenas os textos, e depois veio a palavra da Septuaginta, que foi traduzida por Jerônimo, em que foram inseridos livros apócrifos. Eu não quero entrar no mérito dessa questão. São divergências, mas a verdadeira palavra tem a aquiescência do Espírito Santo. Eu prefiro priorizar agora a síntese daquilo em que Lutero e todos os outros reformadores priorizaram. Os textos deuterocanônicos, está difícil achar o termo desta palavra, em que priorizaram o que aqui está nos 66 livros, que no meu coração simplifica com a aquiescência do Espírito Santo, que ao longo dos anos foram escritos. Outros dizem que a palavra é escrita por homem, que papel aceita tudo. Sim, foram escritas por homens, papel aceita tudo. A bem da verdade é que ela foi escrita ao longo dos anos, primeiro em papiros e depois em pele de animais, enfim. Mas o que é imprescindível foram escritas com a aquiescência do Espírito Santo. E tudo que está aqui foi porque o Espírito Santo compilou. Com o passar do tempo, a igreja primitiva, já nos idos, primeiro veio com o Didaquê, que poderia perfeitamente ser inserido neste livro. E posteriormente já era algo comum as Sagradas Escrituras, os textos, as cartas de Paulo, de Pedro. Os católicos dizem que eles criaram a Bíblia. Não, a Bíblia já existia, já era um senso comum. Por isso é que eu falo muito na aquiescência do Espírito Santo, que compilou esse trabalho, apenas autenticou aquilo que já existia, que era algo comum. Por isso eu valorizo a palavra. Por isso também eu valorizo um princípio tão profundo do protestantismo, que tem a Bíblia como uma regra de fé, as 5 solas. Somente a graça, porque pela graça nós somos salvos. Somente a glória a Deus, só lhe deu glória, porque nós glorificamos apenas a Deus e a mais ninguém. Somente a fé, porque pela fé, como está escrito, que levou Lutero a mudar o seu rumo, que está escrito, por exemplo, no livro de Romanos 1, me parece que 17, em que ele leu que o justo viverá pela fé. A grande realidade é que nós, quando admitimos isso, mas como estou agora priorizando as Sagradas Escrituras, somente as Sagradas Escrituras, porque é o dogma, é a regra de fé. Eu posso não ter uma voz tão bonita e nem me atrevo a cantar o que cantou Aline Barros, mas, meu Deus, quando eu ouvi justamente essa canção, me inspirou num poema que eu gostaria de concluir com esse poema, cujo título é As Sagradas Escrituras. Palavras que falam, em silêncio revelam e me dão equilíbrio, norteando minha vida, trazendo-me a idoneidade, expondo-me a verdade, me fazendo ser gente, pautando os meus ideais. Quantas vidas viveram, homens mortos nasceram, reverberaram o espírito, aplacaram o conflito, não somente porque creram. São apenas palavras que em silêncio me falam e desvendam um segredo tão maior do que eu mesmo. Somos tão pequenos, tão frágeis, e a vida é tão ínfima. Mas através da palavra minha vida transcende, a chama eterna acende e me conduz pela paz. Esta paz que a gente só percebe, só sente, quando ignora o ego para deixar de ser cego e com os olhos da alma deslumbrar o que é ser. Ela não precisa provar que é a palavra verdadeira, pois ela é o que é, ainda que queiram, tão em vão dirimi-la. Ela é sempiterna, tão paradoxal,
a essência da vida, o início, o meio e o fim. Ela é feita para mim. Ignoro o incrédulo. E a palavra de Deus é maior do que a criatura, tão efêmera e estúpida, que faz do seu exíguo espaço anacrônico compasso, que perdeu no espaço, no seu ego irrisório, tão medíocre para Deus, nada mais é do que pó, uma coisa que fala, dentro de outra coisa que anda, outra coisa que morre. Ela confunde todo aquele que se julga tão sábio, mas enaltece o humilde, tira o homem da escuridão. Simplesmente é a luz, é a voz que conduz para a salvação. Bendito seja o autor da palavra, porque como está escrito aqui no princípio, ele era o Verbo, o Logos. Mas o Verbo se fez carne, nesse maravilhoso silogismo. Ou seja, o Verbo se fez carne, se fez homem, e talvez esteja fazendo agora uma incongruência para nós que, como homens, através deste Verbo, do Logos, nos transformarmos em palavra, no reflexo da palavra de Deus, que em um outro silogismo, através do Espírito Santo que vivifica a palavra dele, tirando deste livro e trazendo vida para as nossas vidas, para que então possamos, não meros religiosos, intelectuais, liberais e tantas outras incongruências, mas que possamos produzir vida, a vida que está aqui, vivificada pelo Espírito Santo de Deus.